Fala, futuros aprovados do IBGE! Boa tarde, estamos ao vivo. Muita gente dizendo, professor, bota algumas aulas do IBGE à tarde. Então, galera, aqui vocês mandam assuntos que caem em toda a prova. Gente, essa aula será maravilhosa e eu não repito questões. Aproveito, hoje à noite, tá? Às 20 horas e 30 minutos, não percam uma aula que a gente vai ter, teoria e questões, inclusive com questões da FGV, tá? Então, não percam a aula de hoje. Então, vamos lá. Dia 12 de fevereiro, lançamento do nosso curso Matemática do Zero à Aprovação e Raciocínio Lógico do Zero à Aprovação. Vamos embora. Assuntos que caem em toda a prova e várias pegadinhas. O nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Questões. Galera, essa questãozinha, tá? Ela caiu na prova do CNU, tá? Ela pode ser encaixada naquele tópico análise de tabelas e gráficos, mas também misturou razão e proporção e porcentagem. Vamos lá. A tabela abaixo mostra a variação da pressão atmosférica, ó, com a altitude média em quilômetros. No nível do mar, altitude igual a 0, a pressão de 1 atm. Tá aqui na tabela. Ele está falando o que está na tabela. Quando a altitude é 0, a pressão é de 1 atm. E quando a altitude aumenta, a pressão diminui. Vamos ver, ó. De 0 para 1, a altitude aumentou. E a pressão de 1 para 0,89 diminuiu. Então, veja. Perceba que na tabela, quando eu aumento a altitude, a pressão diminui. Ó, por exemplo, de 5 para 6, aumentou a altitude e a pressão, o quê? Diminuiu. É correto afirmar que, letra A, pressão atmosférica e altitude são grandezas diretamente proporcionais? Galera, já está errado. Porque grandezas diretamente proporcionais, quando um aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. Ou quando uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Grandezas diretamente proporcional, se um aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. Se um diminui, o outro diminui na mesma proporção. Então não pode. Porque aqui um aumenta e o outro diminui. E aqui, letra B, pressão atmosférica e altitude são grandezas inversamente. A maioria da galera marcou, aí se arrebentou. Gente, inversamente, quando um aumenta, o outro diminui, só que tem que ser na mesma proporção. E uma dica, grandezas inversamente proporcionais, o produto, né, a multiplicação entre os seus valores tem que ser constante. Tem que ser constante. Por exemplo, ó, se você fizer aqui 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 0,89 dá 0,89. Apesar da altitude aumentar e a pressão diminuir, isso não significa que são inversamente proporcionais, porque inversamente proporcionais tem que aumentar um e o outro diminuir na mesma proporção. Ou você pode pensar, grandezas inversamente proporcionais, o produto é constante. Quando eu multipliquei a altitude com a pressão, esse produto tinha que dar o mesmo. Ó. Aqui o produto deu 0, aqui deu 0,89. Não são inversamente proporcionais. Apenas um aumenta e o outro diminui. Se você pega uma tabela tipo assim, ó, 1, 16, 2, 8, 4, 4.
Aí, o que acontece? De 1 para 2, dobrou. De 16 para 8, dividiu por 2. O que é que está acontecendo aí? Uma dobra e a outra cai pela metade. Um aumenta e o outro diminui, só que é na mesma proporção. E se você multiplicar aqui os valores, 1 vezes 16, 16. 2 vezes 8, 16. 4 vezes 4, 16. O produto é constante. Aí sim, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Um aumenta e o outro diminui na mesma proporção e o produto é o mesmo. Então, gente, aqui apenas um aumenta e a outra diminui. Mas não é na mesma proporção. Não é inversamente. Só pelo produto você vê que o produto não deu o mesmo. Para ser inversamente, o produto tem que ser igual. C, na altitude 6, a pressão é 0,6. Não, na altitude 6, a pressão é 0,47. Tá errado. Agora, olha o que ele diz aqui. Quando a altitude varia de 2 para 7, a pressão se reduz em 50%, ó, varia de 2 para 7. Vamos lá. Quando é 2, quanto é a pressão? A pressão é 0,80. E quando é 7? Quando é 7? 0,40. Gente, daqui para aqui, de 0,80 para 0,40, não dividiu por 2, não caiu a metade. Se caiu a metade, se reduz em quem? 50%. Resposta letra D. Galera, essas questões que ele mistura tabela com porcentagem, com grandezas, muita gente marcou letra B nessa questão. Cuidado. Veja quantas informações nós ganhamos aqui. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 2, ó. Veja. Uma empresa de comércio internacional possui 50 funcionários, dos quais 32 falam inglês. Sabe-se que de todos os funcionários, 28 são homens e que das mulheres, 7 não falam inglês. Com base nessas informações, é correto afirmar que o número de funcionários homens que falam inglês é... Galera, veja, esse tipo de questão é um probleminha de conjuntos. Só que é conjuntos envolvendo tabela. Vamos lá. Nunca fique só pensando no óbvio. Ó, aqui você tem uma questão que você tem homem, mulher. Homem, mulher. Quem fala inglês e quem não fala inglês. Ó, homem e mulher são conjuntos que não têm elementos em comum. A gente chama de disjuntos. Quem fala inglês e quem não fala inglês são conjuntos também que o quê? Que não têm elementos em comum. Uma coisa é falar inglês, outra coisa é não falar. Quando você pega essas questões que, por exemplo, tem 4 conjuntos e eles 2 a 2 não têm elementos em comum, você monta a tabela. Professor, mas eu posso fazer essa questão sem tabela? Pode, mas tem questões que ele fala assim, ó. Homem, mulher, criança. Ficou sentado, ficou em pé, ficou agachado. Já são 6 informações. A tabela é segura. Então, cuidado, tá? Às vezes você diz, eu faço esse de cabeça, mas é bom você nunca pensar no óbvio. Você vai montar uma tabelinha, ó, assim, ó. Homem, mulher, fala inglês e aqui, não inglês. Vai montar uma tabelinha, ó. Vai montar uma tabelinha. E sempre na tabela você vai fechar o total na linha e o total na coluna. Homem, mulher, criança.
sentado, em pé, agachado. Mesma coisa. E aí, ó, quantas pessoas tem ao todo? 50. 50 aqui. É o total. 32 falam inglês. Total que fala inglês. 32. Tabela deixa organizado. Professor, se 32 falam inglês, ao todo não são 50? Se 32 falam inglês, quantos não falam inglês? 32 para 50, falta quanto? 18. 18 não fala inglês. Gente, você não sai anotando, a tabela mostra tudo. Imagine com 6 informações. Beleza. Aí ele diz, ó, 28 são homens. Total de homens aqui, ó, 28. Pessoa, e mulher? Gente, não são 50 ao todo? Se 28 são homens, 28 para chegar em 50. 22. 22 são mulheres. Só que veja, das mulheres, 7 não falam inglês. Gente, ele está falando de mulher que não fala inglês. É isso aqui, ó. Ó, vê aqui, ó. É mulher e não fala inglês. Mulher e não fala inglês. São quantas? São 7. Aqui é 7. Gente, e para completar agora a tabela, ó, é brincando. Você nem lê mais nada, ó. Esse daqui somado com 7 tem que dar quanto? 22. Quanto somado com 7 dá 22? 15. Esse daqui somado com 7 tem que dar quanto? 18. Quanto somado com 7 dá 18? 11. Eita, professor. E esse daqui? Você pode pensar como? Esse somado com 11 tem que dar 28. Ou esse somado com 15 tem que dar 32. Quanto somado com 11 dá 28? 17. E de fato, gente, ó, 17 aqui mais 15, ó, dá 32. Montou. Ele quer o que na questão? Botar até em verde, ó. Ele quer o quê? Homens que falam inglês, ó. Ele quer homem que fala inglês. Quantos? 17. B. Vai dar certo. Gente, a galera que tá perguntando sobre o nosso aulão pré-munição pro IBGE, que sempre a gente entrega a prova, a gente começa as inscrições em fevereiro. Tranquilo? Você vai ver que acaba rapidinho, porque é limitado. E a gente sempre faz a doação de 30% de tudo que é arrecadado no nosso aulão, né? Outro bom motivo. Primeira já foi. Segunda. Terceira. Ó, numa aula de raciocínio lógico, o professor afirma que tem um gato, um cachorro e um papagaio. Ele propõe à turma o seguinte desafio. Um dos animais se chama farinha, o outro farofa e o terceiro farelo. Considere que das 3 afirmações, apenas uma é verdadeira. Identifiquem, e ele dá as 3 informações aqui, ó. Identifique os nomes do cachorro e do papagaio e do gato. Flávia, a aluna mais esperta, respondeu que farinha, farofa e farelo são os nomes. Gente, isso tá no edital, tá? São os probleminhas de verdades e mentiras. Como é que muita gente vai fazer na prova? Vai fazer assim, ó. Ele não disse que só uma frase é verdadeira, então pode ser essa verdadeira e essas 2 falsas. Mas pode ser a segunda verdadeira e as outras falsas. Mas pode ser a terceira verdadeira e as outras falsas. Você tem 3 situações. Só que às vezes você testa a primeira, não dá certo. Tem que testar a segunda, galera. Veja,
Essa dica que eu dou, ela é simplesmente maravilhosa e você já vai na resposta, ó. Deu três frases, três, e diz que só uma é verdadeira, você não precisa ficar testando. Você vai em cima de quem afirma e nega o mesmo elemento. Ó, é gato, não é gato. Eu tô afirmando e negando o mesmo elemento. Vá sem medo. Essas duas são as falsas. E a outra é a verdadeira. Acabou a questão. Vou repetir. Várias da FGV assim. Deu três frases. Diz que somente uma é verdadeira. Vá a que diz, foi à praia, não foi à praia. É gerente, não é gerente. Pega aqui e afirma, e a que nega em cima da mesma coisa, e diz que as duas são falsas. A outra é a verdadeira. Acabou, ó. Você vai ver que não vai ter problema nenhum e a gente vai chegar na resposta, ó. Vamos lá. Farofa não é o gato, é falso. Então, se farofa não é falso, é porque farofa é o gato. Então, farofa é o gato, isso é o verdadeiro. Porque se farofa não é o gato, é falso, farofa é o gato, é verdadeiro. Então, por enquanto, farofa é o gato. Vamos ver se vai ter algum problema. Você vai ver que não vai ter. Ó, aqui. Farelo não é o cachorro. Isso é verdadeiro, ó. Farelo não é o cachorro. Isso é verdadeiro. Ó, farelo não é o cachorro. Isso é verdadeiro. O gato, ele também não pode ser, porque por enquanto quem é o gato aí? Farofa. Só sobra para farelo ser o quê? Se ele não é o cachorro e não é o gato, né? Porque o gato já é farofa. Só sobra para farelo ser o quê? O papagaio. Até agora não tá tendo problema. Olha a última. Farinha é o gato. É falso. Claro, porque quem já é o gato? Farofa. Viu que não teve problema nenhum? Gente, só sobra pra farinha o quê? Só sobra pra farinha ser o quê? O cachorro. Não teve nenhum problema aí, ó. Já vai na resposta. Então ele quer farinha, farofa e farelo. Na ordem, né? Farinha, farofa e farelo. Cachorro, gato, papagaio. Tem aí cachorro, gato e papagaio. Letra B. Gente, você já vai na resposta. Tá vendo? Joia? Galera, se essa aula tiver aí pelo menos uns 200 likes e alguns comentários, vou fazer uma aula massa com várias questões. Ó, 6 homens e 8 mulheres, ou seja, quantas pessoas? 14 pessoas estão reunidos. Uma comissão de 3 pessoas será formada para compor um grupo de trabalho. A probabilidade que a comissão tenha 2 mulheres e um homem é, ó, você vai escolher 3 pessoas. 2 mulheres e um homem. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Vamos lá, ó. Você vai escolher, botar aqui, ó, 2 mulheres e um homem. Gente, você pode fazer essa questão, como eu mostro no curso, por análise combinatória e probabilidade e sem análise combinatória. Veja, você vai escolher mais de um. Ó, uma mulher e um homem. Você multiplica, né? Porque você está escolhendo uma mulher e outro homem. Vamos lá. Para escolher aqui uma mulher, quantas chances você tem? 8 mulheres no meio de quantas pessoas? 14. Você tem 8 mulheres para escolher no meio de 14.
Quando você for escolher a segunda mulher, você não tem mais 8. Porque não já foi escolhida uma mulher? Você tem agora 7, não mais em 14, em 13. Então, para escolher a primeira mulher, 8 mulheres no meio de 14. Já escolhi uma mulher. Olha, Mariana, já foi escolhida. Para escolher a próxima, você tem que tirar a Mariana, que já foi escolhida. Então, você não tem mais 8, você tem 7. Não no meio de 14, porque uma já foi escolhida e ela não volta. No meio de 13. E para escolher o homem, quantos homens? 6. Não mais no meio de 14. Porque eu não já escolhi 2 mulheres no meio de 12. Gente, uma dica que eu sempre dou, ó, simplifique. Ó, por exemplo, isso aqui dá para dividir por 2 todo mundo. E isso aqui dá para dividir por 2. Vai ficar assim, ó. 4, 7. Vou repetir, 7, 13. E aqui, 3 e quem? 6. Gente, ainda vou fazer o seguinte, ó. Dá para dividir isso aqui já tudo por 6, não dá não? Dá para dividir por 2, mas já vou dividir por 6. Aqui vai ficar quanto? 1 e 12 por 6. 2. Ó, 7 vai embora com 7. Ó, 7 vai embora com 7. 4 dividido por 2 sobra quanto aqui em cima? 2. Ó, 2 vezes 1 dá 2 e embaixo 13. 2 sobre 13. A banca, ela foi boa. Pessoal, por que a banca foi boa? Ela devia botar 2 sobre 13, não botou, olha. Professor, e agora? Gente, o problema dessas questões é que a galera erra no seguinte, olha. Quando a gente fala que vai escolher uma bola preta e uma bola branca, se eu não especifico a ordem, pode ser o quê? Branco e preto, preto e branco. Ele diz que vai escolher 2 mulheres e um homem, só que ele não diz quem ele escolhe primeiro. Pode ser isso, olha. Mulher, mulher e homem. Depois, homem, mulher e mulher. O homem pode ser o terceiro, o homem pode ser o segundo, o homem pode ser o primeiro, ou ainda pode ser, ó, homem aqui, mulher e mulher. Gente, você pode fazer essa escolha de quantas maneiras? 1, 2, 3, de 3. Então, você tem que pegar esse valor aqui, ó. Essa probabilidade que você está calculando é só uma, que é isso aqui, ó. Então, é como se você pegasse 2 sobre 13 e multiplicasse por 3. 3 vezes 2, 6. Tem 6 sobre 13 aí? Tem. Letra C. A maioria, ele bota lá 2 sobre 13. Aí o cara cai. Então, ó. Pegou questões na prova que ele fala, vou escolher um homem e uma mulher. Mas ele não disse quem ele escolheu primeiro. Então pode ser o quê? Homem e mulher ou mulher e homem. Então, você fixa uma, só calcula uma, e pega o resultado e multiplica por quanto? Por 2. Aí eu multipliquei por 3 porque eu tenho 3 situações. Gente, é isso. Por aqui ficamos. Galera, não percam a aula, tá? Que vai ser ao vivo e depois é retirada a aula que tem hoje à noite, tá? Não percam porque é um assunto que cai pra galera do IBGE. É imperdível, tá? Vai lá na aula já, dá o like, curte e compartilha, que vai ser show. Gente, é isso. Um beijão, valeu. Espero vocês às 8h30 da noite. Fui!